nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, dia que nós celebramos no Brasil, o dia da independência do nosso país, quando deixamos de fazer parte do Império Português e nos tornamos um país independente, hoje a Santa Igreja propõe para nós o Evangelho escrito por São Lucas. Acompanhemos, portanto, a proclamação do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus num dia de sábado, dia dedicado ao Senhor para o povo judeu, para a religião judaica, o dia de sábado é unicamente dedicado para as orações, é um dia do Senhor. E Jesus num dia de sábado, na presença dos fariseus e dos mestres da lei, Jesus cura um homem cuja mão direita era seca. Ora, diz o texto para nós que aqueles homens estavam observando Jesus para ver se ele iria realizar um milagre no dia de sábado, o que na compreensão daqueles homens era proibido. Não era permitido realizar nada no dia de sábado, inclusive milagres. Ora, Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, pede àquele homem que possuía essa enfermidade para que fique no meio de todos, para que todos possam ver. E ali ele cura aquele homem. Talvez aquilo que estivesse no coração dos fariseus e dos mestres da lei, que ao verem que Jesus tinha curado aquele homem, e ainda mais que tinha indagado a todos que ali estavam, o que era permitido fazer no dia de sábado, bem ou mal, curar quem precisa ou deixar morrer, ou deixar perecer. Talvez o que tivesse no coração daqueles homens fosse uma sensação de que Jesus era uma ameaça para eles. Porque Jesus, realizando os milagres que realizava, curando e ajudando a todos aqueles que necessitavam da sua ajuda, Jesus ia pouco a pouco, sem deixar de forma clara, sem manifestar de forma expressa, ia pouco a pouco tirando a autoridade daqueles homens. Autoridade que talvez fosse criada por eles mesmos. Jesus ia colocando por terra tudo aquilo que dava a impressão de que aquelas pessoas que estavam doentes, que tinham alguma enfermidade, aquelas pessoas que eram possuídas por algum espírito maligno, aquelas pessoas eram pessoas excluídas por Deus. Jesus vai tirando esta mentalidade daquele povo, para que
ficasse claro que nem sempre o mal que se acomete sobre alguém, que nem sempre a enfermidade que se abate sobre alguém, nem sempre aquilo lá é porque a pessoa é uma pecadora, é porque a pessoa é uma pessoa má. Não. O sol nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. Da mesma forma, as coisas ruins, as doenças, as enfermidades, as angústias, também se abatem sobre as pessoas boas e também sobre as pessoas ruins. Mas Jesus vem colocar para nós que o fato de ser portador de uma doença não significa que aquela pessoa é uma pessoa má. E tampouco o fato de ser um mestre da lei ou um fariseu significa que aquela pessoa está acima das outras. Veja, Jesus coloca-nos todos no mesmo patamar, todos no mesmo nível. Todos no mesmo nível. Apenas desempenhamos alguma função específica. Mas o coração daqueles fariseus e daqueles mestres da lei com certeza ficou atormentado, porque o povo reconhecia em Cristo um homem de Deus. Talvez reconhecia muito mais em Cristo do que nos próprios fariseus e nos mestres da lei. De tal maneira que eles começaram a discutir o que poderiam fazer para pegar Jesus Cristo. Ora, meu irmão, minha irmã, este texto coloca para nós uma questão muito importante. Nós devemos ter um cuidado muito grande para que no nosso coração não brote este sentimento de se voltar contra Deus, de se voltar contra a graça que o Senhor realiza. Veja, como seria bom se aqueles fariseus e aqueles mestres da lei tivessem se alegrado com a cura que Jesus realizava, com o bem que foi feito, com a graça que foi derramada, mas pelo contrário ficaram com raiva de Deus, ficaram com raiva de Cristo. Isto pode acontecer na nossa comunidade, isto pode acontecer na nossa paróquia, isto pode acontecer na nossa família. Não sermos capazes de nos alegrar com a graça que é derramada na vida do nosso irmão. Não sermos capazes de nos contentar, de nos alegrar com a alegria alheia, com a alegria daquele que recebeu uma grande graça de Deus. E nos voltarmos contra Deus, manifestando a nossa raiva contra o Senhor. Por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Porque a vida daquela pessoa parece que é melhor, porque só ela alcança a graça de Deus. Por que eu vivo nessa situação? Sabe? Questionamentos e mais questionamentos. Quando na verdade nós somos convidados a nos alegrar com a graça que já está sendo derramada na vida dos nossos irmãos, na vida da nossa comunidade, da nossa paróquia, na vida dos nossos familiares. Cada vitória alcançada precisa ser celebrada. Nós não podemos olhar para a vida dos nossos semelhantes e perceber que ali a graça de Deus está sendo derramada e não nos alegrarmos com isso. Nós não podemos ter atitudes de fariseus, atitudes de mestres da lei, ficando com raiva de Deus, porque Deus realiza a graça lá. Talvez porque Deus realize a graça num dia que não era para ser realizado, num momento que não era para ser realizado segundo a nossa compreensão. Não, meu irmão, minha irmã. Saiamos desta bolha que muitas vezes nós nos encontramos e abramos o nosso coração para esta graça de Deus, que talvez ainda não tenha chegado na tua vida do jeito que você queria, mas na vida do teu irmão já chegou e é momento de se alegrar. Se alegrar com o teu irmão, com a tua irmã. Se alegre, festeje junto a alegria da cura que alguém recebeu. Festeje junto. E não fiquemos questionando Deus. Não fiquemos nos irando contra Deus. Não fiquemos perdendo tempo vivendo sentimentos de incompreensão diante da palavra do Senhor.
Não, meu irmão, não perca tempo. Não perca tempo. Viva a alegria da graça que já é derramada. A graça que acontece na vida do teu irmão, ela também reflete na tua vida. Viva essa alegria. Viva a alegria deste Cristo que nos cura e que nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.